Bom, obrigado. Eu queria agradecer ao Antônio, ao Max e ao Multiarte, né, por convidar para vir falar aqui, para escrever o texto dessa exposição. Estou muito feliz de estar em meio a esses trabalhos, podendo falar aqui junto com o Antônio. E só para esclarecer, o que a gente combinou é que eu faria um relativamente breve comentário crítico. Se ficar pouco breve, me interrompam. E aí íamos conversando, né? E depois, claro, vocês vão participando à medida do que considerarem melhor. E pensando sobre isso, claro, eu não achei que fosse o mais interessante aqui simplesmente reiterar ou repetir o que já está escrito no catálogo da exposição. Então, eu pensei que seria melhor tentar um pouco mais experimentalmente, né, destrinchar alguns pontos e algumas observações ou algumas outras ideias que me surgiram posteriormente, após a escrita do texto e até nos últimos dias, vendo a exposição finalmente montada. E eu queria começar dizendo que, enfim, observando um ponto que talvez tenha sido um dos pontos de partida que me levaram a escrever, quer dizer, a me deter mais longamente sobre o trabalho do Antônio e mais especificamente sobre o desenho do Antônio, né, que é um comentário que ele vai lembrar, a gente já falou disso algumas vezes, que já fez numa entrevista, e que é um comentário dele que sempre ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu estudava o trabalho dele, que era aquela sua resposta para o Tommaso Trini, quando ele teria lhe cobrado em Milão, por que você não fazia fotostates, né, como o Kosuth? Por que você fazia pinturas como essas aqui, pintando e não simplesmente com essa técnica de reprodução, né, mecânica do fotostat? E que a sua resposta, que você disse na entrevista, que a sua resposta para ele foi que eu quero o corpo da pintura, né? E eu pensei muito sobre essa frase, sobre essa afirmação, e é interessante que atrás de vocês aí, né, tem uma obra, pelo menos, tem uma obra onde essa ideia do corpo é explicitamente tematizada, né? Project for an Expressive Work, The Body, ali no meio. E essa é uma de várias obras onde esse termo do corpo em inglês aparece, e a ideia de projeto aparece também, né, na obra do Antônio desse período. E o que eu acho interessante vendo uma obra como essa é que o corpo ele é tematizado exatamente como num sentido de um certo rigor semiótico, né, como aquilo que não está lá, né, como referente. Aliás, um significante, uma das condições básicas de ele operar como tal é que ele não seja aquilo que ele significa, né? Então, numa certa medida, o corpo é aquilo que não está lá. Mas esse não estar lá do corpo enquanto um referente externo, né, ao significante, também é uma espécie de, por outro lado, ele também produz, no lugar desse corpo que não está lá, um outro tipo de estar lá, né, que é dessa própria figura poética do corpo, que já não depende mais dessa referência externa a uma imagem ideal ou o que quer que seja, né? Então, exatamente, uma figura poética, uma descrição, para usar um outro termo possível, do corpo, que é, de certa forma, suficiente nessa forma poética que é a pintura, e a pintura com esse signo escrito nela, né? E o que me ocorreu é exatamente que se há uma coesão nessas mais de 5 décadas de desenho do Antônio, eu acho que esse é um desafio numa exposição como essa, né? Encontrar linhas de coesão, não tentar interpretar forçadamente uma coesão, mas encontrá-la mesmo, né? Não necessariamente no sentido de que o artista estivesse sempre intencionalmente perseguindo algo, a gente sabe que não é assim, mas retrospectivamente mesmo, reconhecendo, enfim, ideias latentes que vão se aparecendo e desaparecendo e reaparecendo ao longo dessa trajetória. Se há um sentido de coesão, eu acho que é o dessa busca constante por descrever uma espécie de não estar lá, né, que esse desenho
do Antônio parece ir percorrendo. Ele vai circundando, flertando com essa ideia de uma negatividade, de uma ausência, de sempre dar a volta, puxar o tapete de qualquer ideia de totalidade, né? Quadros que são desenhos que são seccionados, planos que são perfurados, enfim, uma ideia muito constante nessa obra. E essa ideia de, se eu estou usando o termo descrever para isso, né, descrever um não estar lá, eu estou pegando esse termo emprestado, na verdade, de um pequeno texto, muito bonito, por sinal, sobre desenho do filósofo Alain Badiou, né, no qual o Badiou define, ele para falar sobre desenho, ele começa com uma definição, né, ele especula uma definição sobre a arte contemporânea, na qual ele diz que a arte contemporânea é uma descrição sem lugar. Esse é o termo que ele usa para descrever o que é arte contemporânea. Então ele dá exemplos, né? Por exemplo, uma instalação seria a descrição de um conjunto de coisas sem lugar, né? Coisas que estão num lugar que é um sem lugar, né? Coisas que estão fora de lugar, mas que é mais forte do que isso, que é sem lugar mesmo. Um happening, uma performance, seria uma sequência de gestos, uma sucessão de gestos, atos e ações que, segundo ele, descrevem um lugar fora de si próprio. Então, essa incomensurabilidade, essa disjunção entre o que acontece ou o que está e esse lugar que é um sem lugar, seria para ele a característica fundamental da arte contemporânea, e o paradigma disso para ele é o desenho, né? O desenho que ele define como sendo uma espécie de, um termo dele, né, uma reciprocidade imóvel entre existência e inexistência, ou seja, como se o desenho fosse um conjunto de marcas que elas não acontecem contra o pano de fundo de um plano estável, de um lugar pré-determinado, mas são marcas que no seu próprio acontecer elas descrevem esse não lugar, né? Elas têm elas estão nessa relação de reciprocidade com, por exemplo, o papel ou branco sobre o qual elas incidem, né? A relação do branco do papel com a marca do desenho não é a mesma relação de um plano pictórico com enfim, a imagem pintada, por exemplo, né? Então, essa seria um pouco a tese do Badiou, que o desenho teria essa centralidade. E no texto eu mencionei que uma das coisas que me interessava no desenho do Antônio é o desenho não ser pensável como um meio, né? A gente sabe que, tradicionalmente, pintura é pensada como um meio, escultura é um meio tradicional, mas o desenho como se ele tivesse uma característica antidisciplinar, algo que não pode ser definido convencionalmente, ou algo que não é de certa forma antimetafísico nesse sentido, né? No sentido de que na pintura, por exemplo, a metafísica da pintura seria o plano, né? Segundo uma tradição moderna, e no desenho não tem essa relação, não é essa relação do que é um desenho, é uma relação entre marcas que acontecem e que vão nesse mesmo acontecer definindo esse lugar aonde elas acontecem. Isso é um ponto fundamental para o Badiou. Ele até brinca que essa reciprocidade móvel entre existência e inexistência é como se fosse uma transformação do dilema de Hamlet, né? Se para Hamlet a questão era ser ou não ser, para o desenho a questão é ser e não ser ao mesmo tempo. E então, né, o Badiou ainda diz que o desenho em estado puro visa atingir é instituir então um novo mundo, não pela força dos meios, né, como nas imagens, pinturas e cores, mas através do minimalismo de algumas marcas e linhas muito próximas da inexistência, né? Ele fala dessa incrível precariedade móvel das marcas e linhas do desenho. E seguindo um pouco essa ideia, né, de que o desenho não é um meio, então de que ele não recorre a uma metafísica, a um lugar estável, a uma imagem estável, né, contra o qual ele opera,
eu penso que no trabalho do Antônio, a figura mais emblemática disso, ou mais visível para nós aqui, pelo menos, nessa exposição, é essa imagem do corpo, né? O corpo, nesses desenhos, ele não é uma imagem pré-existente, né? Ele é algo que a gente vê isso no começo da exposição, nos trabalhos onde o corpo ganha, ele é uma sugestão de uma certa carga libidinal elevada, né? Depois a gente passa para aqueles trabalhos mais próximos da década de 60, da produção do Antônio, onde tem essas figuras ainda com uma forte carga libidinal, mas de pedaços, né? Corpos despedaçados, corpos submetidos a uma certa violência, ou enfim, dispersos, né? Quando é pintura pela tela ou em outros espaços. E, finalmente, o ponto onde eu parti, que é essa ideia de um corpo atrelado a uma noção um tanto irônica de projeto, né? Como nesse trabalho e como nesse pequeno cartão aqui, né? Que, na verdade, se relaciona com esse trabalho, né? Projeto para um corpo, para o corpo. E eu acho muito interessante eu acho que o que acontece aqui é uma espécie de desterritorialização do corpo, né? Eu não estou aqui falando isso no sentido de um jargão deleuziano, mas é um sentido até muito simples. É de um corpo que se coloca na mesma chave semântica no trabalho do Antônio, em que estão a terra, né? A land, Anywhere's My Land, o território, aqui é outra versão mais em desenho do Anywhere's My Land, né? Do Trama. Ou a mesma chave semântica do território, do Freedom Territory, do território da liberdade, ou de vários environments, ambientes que aparecem caracterizados nessas obras, né? Ou seja, são todas figuras de espaços, de lugares que na verdade não são não lugares, lugares que são não lugares. E o corpo é um desses, no trabalho do Antônio, né? O corpo E, nesse sentido, eu vejo o corpo desse trabalho como algo muito mais radical do que, por exemplo, os corpos lacerados de um expressionismo tardio, ou mesmo os corpos dilacerados do seu trabalho da década de 60. Eu vejo aqui uma radicalidade, embora possa parecer que aqueles estão mais violentamente corpóreos, aqui eu acho que tem uma radicalidade desse deslocamento do corpo, né, que me parece fundamental, e também porque o que claramente sai de cena aqui é a referência a uma ideia ou a uma representação do corpo, de um corpo que se encontra em outro lugar, né? Ele está descrito não na forma de uma imagem, mas como uma espécie de anti-imagem, ou, para usar um termo que o Hélio Oiticica usou descrevendo no seu trabalho nesse período, uma enigmagem, né? Um pequeno texto que ele escreve sobre o Trama, que ainda não era Trama, né? Que ainda não era Trama. Mas tudo isso para retornar um pouco essa ideia do corpo, então, como uma descrição sem lugar, né, nessas obras do Antônio. E o desenho, ele me parece que ele vai percorrendo várias modalidades de se pensar o que é isso, junto com a obra do Antônio, né? E a ideia de projeto, como eu falei, é muito interessante nesse sentido. Um dos trabalhos que tem ali, que se relaciona com esse desenho que está no livro do Some Artists Do, Some Not, né, Project a Rip-Off. E esse termo é muito bom, rip-off, porque um rasgo, literalmente é um rasgo, né, como se o plano, aquela coisa metafísica tivesse sido rasgada, mas também ele é uma espécie de fraude, né, um 7-1, um logro de algum tipo, tem essa ambiguidade, né. Então a ideia de projeto aqui, ela é muito interessante, porque na verdade ela é antiprojetiva, né, ela é uma isca, ela traz as nossas expectativas do que vem a ser um projeto, na verdade, só para frustrá-las, para tirar de cena qualquer condição de um projeto nesse sentido de algo que depende de uma imagem formada de antemão. É o contrário disso, né? E então, enfim, isso para dizer um pouco como que eu vejo, né, como é que eu interpreto essa resposta que o Antônio dá ao Tommaso Trini quando ele diz que é o corpo da pintura, né, que não é simplesmente a tela que ele está dizendo que eu acho que ele quer, não é o plano, não é que ele queira a pintura como quem se apega nostalgicamente à pintura frente às tantas declarações que aconteceram da morte da pintura, né? Acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é de querer esse sem lugar da pintura, de afirmar esse sem lugar da pintura
talvez frente a esse positivismo de um certo lugar da arte conceitual naquele momento, né? Porque se a arte conceitual declarava, como tantos declararam, a morte da pintura, ela não propôs um sem lugar, ela propôs um lugar substituto. Ela quis substituir a pintura moderna por uma certa ideia, em alguns casos mais extremos, por uma certa ideia da arte como uma empreitada filosófica positivista, né, que também é um lugar estável. A ideia da identidade do artista como um filósofo analítico é um lugar estável para se pensar a arte, tem um positivismo intenso aí. E eu acho que aquela história de que você foi chamado de surrealista, né, por membros do Art and Language, ela é muito eloquente nesse sentido. Faz sentido, realmente. Para eles, você seria um surrealista mesmo. Então, eu acho que, enfim, o desenho, para trazer um outro exemplo, para ir já me caminhando aqui para o fim do meu comentário, né, eu acho que tem essa característica do nonsense que a gente às vezes percebe no seu desenho, mas no sentido muito rigoroso, né, do nonsense, daquele nonsense do Lewis Carroll mesmo, aquele nonsense que tem até uma certa dignidade filosófica, se a gente quiser, em alguns momentos. Para quem não conhece, isso aqui é o mapa que tem num poema do Lewis Carroll, The Hunting of the Snark, que eu acho que foi traduzido em português como A Caçada ao Turpente, em algum momento, né? Isso tem uma das ilustrações, é esse mapa vazio, né, peraí, não sei o que houve aqui, o celular resolveu falar sozinho. Esse mapa vazio, com as coordenadas todas embaralhadas, né, e que você mesmo já falou várias vezes que foi uma referência muito importante para você em algum momento, né, um diálogo seu com esse trabalho, o que faz sentido, porque são trabalhos onde tem essa ideia de uma certa diferença semiótica, de um deslocamento da representação nessa diferença semiótica, né? E aqui, por exemplo, é o verso do poema do Lewis Carroll, onde o mapa é mencionado, né? Então, a tripulação desse navio que está indo caçar esse bicho, que é o Snark, o Turpente, comemora que o capitão, eles vão ao mar e comemoram que o capitão tem um mapa que todos podem entender, que é um mapa em branco. Né? Finalmente, nosso capitão traz um mapa. O que adianta aqueles vários signos que ninguém entende nada? E, finalmente, aqui um mapa que todo mundo entende. Um perfeito e absoluto vazio. Né? E novamente, só para concluir, realmente, isso me remete novamente à ideia do Badiou, né, do desenho como sendo um conjunto de marcas sem lugar, porque o próprio Badiou vê nessa ideia um certo arremedo de uma ideia política mesmo, né, como se um desafio político da contemporaneidade fosse pensar um estar junto, não pautado por uma imagem prévia, né, ou seja, um estar junto não pautado por ideais utópicos pré-determinados, mas um estar junto que seja ele próprio condição de constituição de um lugar. E o desenho seria um paradigma exatamente disso. Marcas que estão juntas constituindo um lugar, um grau zero, um grau mínimo de estar junto, mas um grau muito radical nesse sentido. E aqui também acho que eu vejo um pouco isso, né? A comunidade que está indicada aqui é a comunidade daqueles que entendem o mapa. Não tem nada para entender, mas esse nada é um mínimo, é aquilo que só esse mapa, um mapa sem imagem, um mapa sem uma ideia pré-determinada, é só em torno dele que todos se reúnem, que todos entendem. E eu acho que o desenho, eu acho que é uma bela metáfora, no fim das contas, para o que é esse desenho que busca um sem lugar, como uma forma de ir articulando o sentido das suas próprias marcas para além de uma série de projeções de imagem, identidade, etc., na qual o corpo, elemento presente incessantemente na trajetória do Antônio, cumpre um papel, ao meu ver, fundamental. Bom, acho que esse é um comentário inicial que eu queria fazer e acho que agora a gente pode, enfim, abrir entre nós aqui e para vocês, quando vocês quiserem também ir comentando para conversar. E eu acho que, eu não sei, tem muitas coisas que eu poderia querer te perguntar pensando nisso que eu falei, outras coisas, mas uma delas que eu acho que me interessa muito e que eu acho que percorre um pouco essa exposição é esse processo seu, porque
Uma coisa dessa ideia de um não lugar também tem a ver com a maneira como o suporte vai se tornando um lugar problematizado, né? Não é só um suporte, né? O papel não é só um papel. Vai tendo que ser modificado ele também. Né? No Trama, por exemplo, como é que é aquela história, né? De que o Trama começa 10 anos antes. É porque o Trama eu pensei para ser um livro em transparência, feito sobre transparência, papel transparente de arquitetura, por exemplo. Mas levou tanto tempo para sair, para alguém aparecer e dizer vou editar, não sei. Quando apareceu, eu tive que recusar, era uma firma que fazia produtos que podiam danificar o ambiente. Eu digo, não, esse eu não quero como patrocinador. Né? Então ficou guardado. Quando eu fui ao Nepal, então eu pensei em não só comprar o papel, mas mandar gravar. Eu sabia que os gravadores tibetanos gravam por centímetro quadrado. O que você quiser. Se você disser, eu quero uma moça com os cabelos assim, fio por fio, a imagem para eles não interessa. Quanto era? E o trabalho é todo baseado em quadrados. Foi até muito simples para eles. Mas depois eu resolvi também imprimir lá. Na verdade, a minha viagem era só para comprar o papel, fazer as chapas e imprimir na Europa, entendeu? Mas aí eu deixei que o trabalho tomasse aquele rumo ali. A única prensa que tinha para fazer era uma prensa primitivíssima. Depois havia o problema da textura do papel, que fazia tudo muito irregular. Mas aqui é tudo impresso de maneira muito irregular. Não é como uma imagem offset. E fui adaptando tudo a isso, a esse processo. Mas o resultado eu achei mais interessante do que se tivesse feito com o tal do acetato ou com o papel de arquitetura. O acetato parecia ser um meio muito datado, né, daquela arte conceitual do final dos anos 60, né? E rígido e tal. E nessa época realmente eu queria que o papel tivesse uma corporeidade mais sensível, entendeu? Que você pudesse pegar realmente esse papel, é gostosíssimo de tocar na mão. E é todo feito da maneira mais simples do mundo. Água coletada de chuva, cascas de árvores que são cozidas por alguns dias e maceradas assim com pedra. E pronto, e teares onde eles jogam isso dentro de uma água, de um poço, levantam assim, né? Tem que ter uma técnica, né? Senão vai tudo para um canto só. Mas era muito primitivo mesmo. E você acha que esse uso enfim, quando começa a se investir nesse papel muito matérico, né? Que isso de alguma maneira, não sei em que medida isso passa a influir depois quando você começa a usar elementos de fazer as marcas, que eles próprios muito matéricos, né? Malaquita, ouro. E até então eu me mantinha numa rigidez quase preto e branco, milimetricamente preciso. Era muito, isso aí foi um momento que houve uma liberação muito grande do ponto de vista sensível, vamos dizer. Né? E começar a compreender o material, olhando sempre para a ideia de o quadro é um corpo. Entendeu? Mas aí vieram várias marcas de cima, nos anos 80, né? E voltando um pouco, eu acho que uma coisa que certamente atiça a curiosidade de muita gente aqui, atiçou muito a minha, né? É a sua relação inicial com o desenho, mas também andando em paralelo com uma parte muito forte daquela sua produção ali de gravura.
né? Eu acho uma coisa muito relevante, sobretudo com a sua história no ateliê do Guild também, que foi rápido, imagino. Né? O tempo que eu trabalhei com ele? Foi quanto tempo? 1 ano e meio, 2. Até que não foi tão rápido. Chegou assim. a 2 anos. Não foi muito, não. Porque ele faleceu. Mas foi importante porque não era um curso oficial, ele me aceitou como um aprendiz, assim, disse, tá bom, então venha fazer seu trabalho aí. Eu não tinha onde trabalhar, não tinha ateliê, e isso foi muito útil. Além disso, foi lá que eu encontrei vários amigos, Roberto Magalhães, Ana Maria Maiolino, né? Todos os artistas que passavam por lá. Mas eu fiz um aprendizado em gravura assim, meio meteórico, sabe? Todos os tipos, um atrás do outro, várias técnicas, até que achei que estava na hora de passar para a matéria que eu já estava querendo na estilografia, para o quadro mesmo. Aí comecei a pintar, vou ter soluço, então é melhor parar de falar. Um artista da sua trajetória, que estudou com Goethe e deixa eu ver se consigo sintetizar rápido isso aqui. Existe nessa trajetória, nessa longa trajetória, inclusive aspectos que você também, você próprio começou trabalhando ou nos informando mais uma questão conceitual da arte do Antônio Dias, essa parte aqui do corpo. Existe nessa trajetória, essa longa trajetória, algum período de revisitação de Goethe, ou essa obra ela vai sempre avançando, ou você retorna ao lugar? Revisitação de Goethe? Não. Não, eu volto a outros lugares meus. Outros períodos meus, sim, eu faço revisitações. Nos anos 80, várias vezes eu, através do uso de ossos, de borracha, de manchas grandes de grafite, essa coisa, esse tipo de matéria assim, e eu fiz uma espécie de revisitação do início dos anos 60, entendeu? Mas a Goethe não tem nada a ver. Foi um período que eu acho que o que aconteceu é o seguinte: tecnicamente nós divergíamos muito, porque eu queria experimentar e ele era mais, não, é só o gravado através do instrumento. E eu queria, em vez de botar prego, pedaço de caixote que eu achava na rua. Então era problemático isso. Mas ele me ensinou um questionamento do trabalho, porque ele de vez em quando me botava nos becos sem saída, assim, tipo, o que é isso aí? O que você quer com isso? Entendeu? Porque senão você pensa que pode fazer qualquer coisa, sai fazendo e faz, não tem nada demais. Mas eu queria consequências daquelas coisas, entendeu? Então... Mas nesse sentido é engraçado, porque esse período dos anos 70 acaba sendo de alguma maneira um retorno a esse rigor. Não tem dúvida. Quer dizer, essa parte rigorosa ele me ensinou. Não me ensinou o estilo dele, não tem nada a ver. Você entendeu? Isso. Mesmo quando ela parece bagunçada, às vezes, hoje ela tem um rigor muito grande, uma estrutura de quadradinhas muito firme. Nada. As perguntas serão muito bem-vindas. O maior ainda agora, depois da sua explanação sobre esse corpo sem lugar, esse corpo que não aparece
que eu percebi agora, caiu uma certa ficha em relação ao uso das folhas de chá no papel. Como é que isso surgiu? Como é que você decidiu, né, utilizar as folhas de chá quando não era um aspecto daquele fazer, né, da artesã? E outra coisa, me veio com a fala, isso a questão dessa não representação do corpo, dessa inscrição simbólica desse corpo da artesã com essa substância. Né? Quem sabe essa substância que vai ser misturada ao papel, ela vai estar no papel, ela não está lá como um desenho, ela está na estrutura do papel, na materialidade do suporte. E é corpo, né? Só acrescentar a pergunta dela, eu acho que tem uma pergunta aí muito interessante sobre esse fazer coletivo numa prática que é tão solitária, na verdade, como do desenho, né? Como a saída do Nepal envolve uma experiência coletiva de outra ordem nesse fazer do papel, que vai ser suporte de uma prática que normalmente teria um outro registro. Só para tomar carona na sua pergunta. Eu procurei fazer papéis com tonalidades diferentes, usando o que nós tínhamos ali, quer dizer, sem loja de nada, nem para comprar agulha. Então usei um barro que eles usavam nas próprias casas, com qualidades de matar bactérias, entendeu? Insetos, essas coisas todas. Isso estava incluído. E aí eu pensei também em usar o chá. E criou um problemaço, porque o chá para eles era muito caro. E eu de repente cheguei lá e resolvi usar 12 quilos de chá, uns pacotes assim, dentro de um poço de água. Eles ficaram irritadíssimos com aquele que parecia um desperdício, né? Naquele dia a minha situação com eles ficou problemática. No dia seguinte, quando eu acordei, eles estavam numa reunião com o capataz deles lá, discutindo a qualidade do chá no papel, entendeu? Aí já foram falar para outros que tinham descoberto outras possibilidades. Para eles foi o que parecia um desperdício de um maluco, se tornou um conhecimento que eles não tinham até então, né? Isso foi, acho que importante ali, né? Uma troca. Mas os artistas italianos com os quais você convivia nesse período, né, assim, estou generalizando um pouco aqui, mas existia uma certa ênfase numa qualidade substantiva dos materiais na arte daquele período, né? Assim, usar o material mesmo pela sua presença substantiva ali, e isso de alguma maneira tem uma relação com o que você vai buscar no Nepal, o seu encontro com esse pensamento artístico na Itália? Ou... Não, porque você vê, eu vivia na Itália com esses companheiros para lá e para cá, visitando as exposições e tudo, e o trabalho que me convenceu a ficar lá no Nepal é um trabalho que eu estava procurando já há uns 2 anos como realizar. Eu já tinha feito um desenho rápido, assim, mas não quero como pintura, não quero como uma escultura, são círculos, né, que eu fiz. E de repente eu estava lá para combinar a compra de 1000 folhas de um papel, né, e eu vi, digo, é aqui que eu vou fazer aquilo, o material poderia ser aquele, entendeu? Por quê? Porque exatamente trazia para esses círculos, que são figuras perfeitas quando desenhadas a compasso, né, traziam para isso um debordê, uma parte toda flua, entendeu? Em volta você reconhecia, claro, que era um círculo, mas
ele não era aquele do compasso, ele tinha uma coisa, tem uma palavra para tatilidade do olho, né? Áptico. Áptico, né? Ele trazia para o olho essa situação. E aí eu resolvi fazer esses discos com chá dentro mesmo. Que é do Chapati, é isso? Não, chapati chá e chapati parece, mas o chapati eu fiz com... chapati é um pãozinho que eles fazem redondo. Tá assim. Uma crepe, praticamente. E aí eu fiz essas crepes com, claro, sempre a base do papel, né, a celulose, mas usando as cinzas do fogo que cozinhava aquilo ali, que cozinhava a pasta do papel. Uma tinta que as pessoas usavam aqui, amarela, da religião deles. Esse barro vermelho, 2 tipos de chá que nós tomávamos lá, um meio sopa e o outro um chazinho leve. Soluço. E o natural. Então, fiz com um ciclo lunar. E como se integram também quando querem produzir alguma coisa. Obrigado. Também. Um outro elemento que eu acho interessante é esse Você falou um pouco do trama, claro que é um álbum muito específico, mas mais geral, de forma mais geral da ideia do livro de artista, né? Esse que a gente até digitalizou ali, do Some Artist do Some Not, ele tem uma relação muito curiosa com os seus próprios rascunhos, né? Tem, é feito com pedaços de rascunho. Porque é interessante isso, ver os destinos do desenho, né? Um desenho que de alguma maneira ele tem uma relação mais dialética com a pintura, né? Está alimentando ali uma problematização que você vai resolver mais na tela, e outro que você resolve dar um formato de livro e lançar a público, quase como se estivesse liberando um rascunho seu. E aí no livro eu resolvi trabalhar mais também acrescentando palavras, né? Acrescentando frases, tudo. Mas é tirado de um livro de rascunho mesmo. Eu gostava dessa ideia de abrir esse lado, o desenho no momento que ele acontece na sua cabeça como ideia, entendeu? Que você mostrou alguns cadernos, né? Você desenha com bastante constância, né? Nesses caderninhos eu desenho. Como se fosse uma espécie de tomada de registro o tempo inteiro, de pensamento, de elaboração constante. Ando com eles, para lá e para cá, viajo com eles. Pergunta, gente? Uma outra coisa também que eu estava pensando agora é sobre essa ideia de um pouco elaborando aquilo que eu falei antes, de como porque por um lado, essa fase dos anos 70, né, que essa fase é um pouco peculiar do trabalho, como você mesmo falou, né, que você faz experimento de rigor que você pratica, né, ela se sobrepõe a uma fase que você uma vez chamou de anarco-surrealista, né, da sua produção.
Mas ao mesmo tempo é interessante que essa desconstrução do corpo, essa decomposição do corpo em um tríptico como projeto para o corpo, em outros trabalhos desse gênero, isso parece que dá a condição de possibilidade para você fazer uma reconstrução, como uma recombinatória dele, talvez quando você começa a se interessar no Francisco Varela depois, né, no quadro como sendo, nas teorias biológicas, né, do quadro como sendo um outro tipo de elemento orgânico que reorganiza, né, um outro tipo de organização a partir de uma metáfora orgânica. Espacial, né, também. Querendo trabalhar naquele cor e espaço ali naquele momento. Porque só para quem não conhece, né, essa produção, das autonomias isso, né, que você estava mais preocupado, que tem as autonomias, né, que o Antônio estava lendo esse trabalho desse biólogo, Francisco Varela, que fala exatamente de uma ideia de autonomia celular, né, então de uma certa ideia de organização de formas orgânicas. Mas é interessante nesse sentido, ver como que isso vai alimentando, né, uma série de dispositivos poéticos. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao Antônio e a vocês pela presença. E a todo mundo aqui. Acho que é isso, gente.